dia, continuando a orientação. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, também elas têm que envolver termos semelhantes para a gente poder realizar elas. Então, x ao quadrado mais x eu não posso desenvolver porque não é semelhante. 2x menos y também eu não posso desenvolver porque não é semelhante. Não é a mesma letra, não é a mesma parte literal. Quando eu multiplico 3x, 3y, agora tem uma coisa um pouquinho diferente. Nessa multiplicação, na verdade, a gente sabe quanto que é 2 vezes 3, dá 6. Só que o x e o y a gente não consegue desenvolver. A gente repete esse termo, cada um separado. 2x, um termo algébrico, 3y, outro termo algébrico. Quando a gente tenta desenvolver essa multiplicação, ele se torna um novo termo algébrico com uma outra parte literal. O x e o y acabam ficando juntos. Mas não quer dizer que a gente desenvolveu essa multiplicação. O x continua multiplicando o y. Na divisão. O x não pode ser dividido pelo y, a gente não sabe o valor de cada um deles. Mas aí o coeficiente 4 dividido por 2 dá 2. A gente pode efetuar essa divisão dessa forma. Aqui tem alguns exemplos para leitura de como efetuar a soma ou subtração, só que aqui garante o seguinte: de novo, se não tem partes semelhantes, a gente não pode efetuar a soma, a gente acaba repetindo ela. Por exemplo, x mais y. O resultado disso é igual a outro x mais y, a gente não consegue desenvolver. 2x menos y, a gente não pode desenvolver porque não é a mesma parte literal, não são semelhantes. A gente acaba repetindo eles no resultado. Continuando, quando a gente compara monômios, uma parte separada da outra, esse monômio ele é semelhante a outro monômio se ele tem a mesma parte literal, as mesmas letras e expoentes. Então, no caso do exemplo, 4xy é semelhante a 30xy. A gente pode afirmar que eles são semelhantes porque as letras estão iguais. Aqui, do 4x, y e 30x ao quadrado, y ao cubo. Não são semelhantes, pois as letras não correspondem ao mesmo expoente. Tem x e tem y, mas na parte do 30, x ao quadrado, y ao cubo, os expoentes não são iguais. Aqui, exemplos de polinômios, binômio, trinômio. A gente considera, então, só para recapitular, trinômio são 3 termos algébricos, eles não são semelhantes, a gente não consegue realizar nenhuma operação de adição e subtração entre eles. A forma de representar eles são 3 partes, por isso, trinômio. A mais B são letras diferentes, partes literais, a parte literal é diferente. São 2 partes, a gente não consegue somar, outro binômio. No item C, se vocês contarem ali, são ao todo 4 termos algébricos, por isso, polinômio. As operações algébricas. A gente só pode realizar uma soma quando a parte literal que está envolvendo cada um deles for a mesma. No caso aqui, eu vou tentar somar um trinômio com outro trinômio. Eu tenho que buscar organizar. Nesse trinômio, a ideia da soma, eu tenho que colocar os números de um polinômio junto com o outro e organizar a mesma parte literal. Eu tenho que organizar cada termo que seja semelhante um próximo do outro para realizar essa operação. Vocês podem fazer esse cálculo de cabeça sem ter que organizar, mas eu prefiro, por exemplo, 2x ao quadrado eu vou colocar junto do 7x ao quadrado. 2 mais 7, 9. 9x ao quadrado. O 3xy eu vou procurar colocar ele junto do menos 5xy. 3 tira 5. O maior módulo aí do caso é o 5. O sinal dele é negativo, repete o negativo na resposta. Para o 3 chegar no 5, faltou 2. Essa ideia de faltar, então, menos 2 e repete a mesma parte literal que é o xy no exemplo. E, no final, y ao quadrado menos y ao quadrado. Eu já expliquei alguma coisa parecida aqui. Você pode aplicar a ideia do cancelamento. Y ao quadrado menos y ao quadrado dá zero. O zero não precisa aparecer. Para subtração, a mesma ideia. Só que o importante é lembrar, quando a gente coloca o parêntese e a ideia da subtração, tem aquela regra de sinal que eu citei anteriormente. Mudar o sinal, usar o oposto. Então, o oposto do AB vai virar menos AB. O oposto do mais 9, BC, vai ficar menos 9BC.
O oposto do menos a ao cubo vai virar mais a ao cubo. E da mesma forma que eu expliquei na soma, a gente organiza esses termos, cada termo semelhante um próximo do outro. A única diferença da adição para a subtração é que na subtração tem a ideia de mudar o sinal, uma regra de sinal aí. Quando é adição, os termos que estão dentro do parênteses, eles não se alteram, continuam com o mesmo sinal. Quando é subtração, os termos que estão dentro do parênteses, a gente aplica a regra de sinal, e o menos fora do parênteses sempre significa o oposto, então mudar o sinal. E tem mais algumas operações aqui, após a gente organizar cada termo semelhante um próximo do outro, a gente pode efetuar soma ou subtração. Continuando. A parte da multiplicação. Aqui tem um exemplo curto, a gente vai trabalhar melhor isso com as questões de leitura do livro, exemplos do livro, mas o importante aqui da multiplicação. No caso aqui, um binômio vai multiplicar outro binômio. Vamos lembrar que cada fator que está aparecendo ali vai ter que ser multiplicado. Então, quando a gente organiza a multiplicação de parênteses, procura lembrar. Eu também dei esse tipo de explicação para quem foi meu aluno no 7º ano. Quando a gente usa parênteses, geralmente a gente está associando isso a uma multiplicação distributiva. Cada elemento que está dentro do parênteses vai ter que ser multiplicado. No caso aqui tem 2 parênteses e um binômio dentro de um parênteses, um binômio dentro de outro parênteses. Significa o seguinte, quando a gente organizar essa multiplicação, o 3x² vai ter que multiplicar todos os outros elementos que estão dentro do outro parênteses. O 3x² vai ter que multiplicar o 2x, o 3x² tem que multiplicar o 3. Para continuar essa multiplicação sendo distributiva, eu ainda tenho que olhar ali, tem o 4xy. Ele vai ter que multiplicar o que está dentro do outro parênteses. Mesma forma, a multiplicação distributiva, ele vai multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses. 4xy vai multiplicar 2x e 4xy vai multiplicar também o 3. Após efetuar essas multiplicações de cada termo, a gente vai fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, coeficiente multiplicando coeficiente. 3 vezes 2, 6. E x² vezes x. Vamos lembrar que x² é o expoente 2, o x não aparece, é o expoente 1. Multiplicação de mesma base, a gente soma expoente. Isso a gente aprende no 6º ano. Potenciação. Então, x². Aqui a gente está fazendo uma revisão de vários conteúdos, a única diferença é que a gente está aplicando essa ideia com o conceito de estudar letras, a parte algébrica. Continuando, o 3x² vai multiplicar o 3 que não tem letra. Então, 3 vezes 3 dá o coeficiente numérico, dá 9. Repete o x². Eu poderia continuar explicando toda a parte da leitura aqui, mas vocês podem ver como é que se desenvolveu essa multiplicação. Divisão de um polinômio por um monômio. A ideia para efetuar esse tipo de divisão, você pode pensar como uma fração. Cada termo que está aparecendo em cima ali no numerador e o denominador, eles representam uma divisão. Cada parte ali eu posso separar cada um deles, cada termo que está aparecendo na parte de cima da fração, o numerador, ele vai se tornar uma fração e eu posso colocar o denominador, o divisor, no caso, representado por um monômio para cada um deles. A ideia, a fração maior que está aparecendo ali, eu posso entender que cada parte dela pode ser também uma fração. Eu posso efetuar a divisão separadamente de cada termo que está aparecendo. Por exemplo, 20 dividido por 2, 10. 14 dividido por 2, 7. 6 dividido por 2, 3. E com as devidas regras de sinais. Além disso, quando a gente realiza uma divisão, se tem as mesmas letras para desenvolver essa divisão, repete a letra, a gente subtrai o expoente na ordem que ele está aparecendo. O expoente de cima menos o expoente de baixo. No caso aqui, eu vou pegar o exemplo mais claro aqui. 6x elevado à quinta, y², dividido por 2xy. 6 dividido por 2 deu 3. Repete o sinal do menos ali que estava para a fração. O x à quinta, expoente 5, menos o expoente 1 do x ali de baixo. O 1 não aparece.
5 tira 1, então expoente 4. Para o y, expoente y ao quadrado, expoente 2, então menos o 1 do outro expoente que está aí embaixo, 2 tira 1, sobra 1. Esse expoente não precisa aparecer quando é o expoente 1. Tem mais exemplos no livro, a gente pode abordar melhor essas explicações com a interação no Google Classroom, o Google Sala de Aula. Aqui tem um quadro para lembrar como é que a gente desenvolve essas operações. Então, por exemplo, expressão numérica. Quando a gente soma números iguais, a gente entende que está trabalhando com uma tabuada. 2 números iguais é como se fosse vezes 2. Então, se a gente está somando 2 letras iguais, é 2 vezes essa letra. 4 mais 3 igual a 7. Nesse caso, a gente consegue desenvolver a adição porque a gente sabe o valor de cada um. O x e o y, a gente não sabe o valor de cada um, a gente é obrigado a repetir esses termos. Continuando aqui, 5 vezes 5, pulando aqui para essa parte da potenciação, 5 vezes 5, dois números iguais é como se fosse uma potência, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Quando a gente multiplica a letra, x vezes x, então duas letras iguais na multiplicação, a gente utiliza o expoente 2. Então vamos fazer uma comparação. Quando a gente soma x mais x, o resultado é 2x. O número fica aparecendo ali o coeficiente numérico, 2 e depois o x. Quando a gente multiplica letras iguais, x vezes x, o resultado é x ao quadrado. O 2 que a gente está utilizando aí, dois fatores iguais, aparece então no expoente. É uma maneira de lembrar que a soma não resolve da mesma forma que a multiplicação. Multiplicando x vezes y, não dá para desenvolver, porque não são semelhantes. A gente acaba repetindo essas letras. X vezes y. O x vezes x eu já sei que é x ao quadrado. O y, que é uma letra diferente, ele fica separado, fica no final, a gente repete ele. Não é a mesma parte literal, não é a mesma base na potência. Outras explicações. 2 vezes x mais 2 vezes y. Eu não posso somar 2 mais 2 e falar que é 4, porque a parte literal, então 2x, e a outra parte literal é 2y. Se eu comparar, eles não são semelhantes. Eu sou obrigado a repetir eles. Na divisão, a ideia da divisão é repetir a base e subtrair os expoentes na ordem que eles estão aparecendo. Ou da esquerda para a direita, ou do expoente de cima menos o expoente de baixo, se for fração. Aqui tem algumas formas envolvendo produtos notáveis. Esses produtos notáveis vocês vão utilizar muito em cálculo diário. Eu posso explicar melhor eles em outras videoaulas, para não estender muito essas explicações sobre o caderno de atividade. Aqui tem um lembrete. Alguns alunos no 6º ano estudaram isso daqui, chega no 8º às vezes esquece. Como que calcula área e perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. O triângulo tem 3 lados, a gente soma as 3 medidas que estão no contorno dele. Para calcular a área do triângulo, a gente depende da medida da altura e da base. Confere essa ideia que vocês estão vendo para a área do triângulo. Medida da base vezes medida da altura, e isso tudo dividido por 2. A gente consegue obter o resultado trabalhando com alguns valores, utilizando essas fórmulas. Continuando, perímetro e área. Quando a gente faz o perímetro do quadrado, perímetro é a soma de todos os lados. No quadrado, são 4 lados com a mesma medida. Somar 4 vezes a medida do lado. L representado pela letra L. L mais L mais L mais L. Ao todo, 4 L's. A área. Aqui eu coloquei só L ao quadrado. A noção principal que a gente usa para o quadrado é medida do lado vezes medida do lado. A gente trabalhou isso no caderno 2. A gente vai treinar mais um pouquinho isso no caderno 3. Para o retângulo, perímetro, somar as medidas dos lados. No caso aqui, o retângulo tem duas bases, a base inferior e a base superior, tem a mesma medida, então A mais A, 2A. A medida da altura, representada pela letra B, ela também aparece 2 vezes, B mais B, 2B. Somar todos os lados representa o perímetro, então, desse retângulo. A medida da área.
A da base vezes B da altura. Em alguns momentos a gente pode também utilizar aquela ideia, base vezes altura. É parecido com a noção que a gente utilizou no triângulo. Comprimento vezes largura, base vezes altura. A única diferença é que no triângulo é dividido por 2. Aqui a gente estudou número irracional também no 7º ano. Eu espero que vocês lembrem. Tem um número representado aqui, ó, a letra π, é uma letra grega. A leitura dela π, ela representa o número 3,1415, 92. Aí o 2 já não está mais aqui na legenda aqui do lado. Mas a ideia, o π representa um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais e não tem uma periodicidade, não tem repetição após a vírgula. O que acontece com esse número irracional? Ele é utilizado para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Então, a ideia da circunferência é descobrir quanto que vale o contorno dela. E quando a gente fala de área, a superfície de um círculo. Então, essa noção, a circunferência a gente determina comprimento. Quando a gente fala de círculo, a gente determina a área, a superfície, o contato. Então, por exemplo, dessa fórmula a gente vai acabar utilizando ela em alguma das questões posteriores aqui. O comprimento da circunferência, representado pela letra C, é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Como eu falei, o π é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais, só que a gente não faz cálculo com precisão infinita por enquanto. A gente acaba arredondando esse valor para poder fazer um cálculo. Então, o π geralmente a gente coloca como sendo 3,14. É um valor aproximado para utilizar no cálculo. Então, para usar essa fórmula do comprimento da circunferência, ou a gente tem que ter a medida do comprimento, ou tem que ter a medida do raio dessa circunferência. E, seguindo a mesma lógica, para calcular a área do círculo, ou a gente tem que ter os elementos, ou a medida da área ou a medida do raio. O valor do π a gente vai utilizar sempre 3,14, o valor aproximado. E aqui, o último exemplo. Então, tem uma noção de tamanho. Quando a gente fala de circunferência, olhando para esse desenho aqui, todo esse contorno preto da borda representa a circunferência. A ideia do círculo é toda essa parte azul que chega até essa borda. E o outro significado, o 20, esse traço aí que sai do centro desse círculo até a borda, até na circunferência, ele representa a medida do raio. Se eu tiver dois raios juntos aqui perfeitamente alinhados, é a noção do diâmetro. E como que a gente aplica essas fórmulas? Aqui tem um exemplo de determinar uma área. A área depende, então, do valor do π. No caso, a gente vai utilizar 3,14, até para os próximos exercícios que vocês vão ver nesse caderno de atividades. E a medida do raio, que aqui vale 20, elevado ao quadrado, para determinar a área. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 3,14, 1.256. Então, dentro desse círculo, cabem, ao todo, 1.256 centímetros quadrados. Eu acho que a gente já trabalhou com um exemplo parecido com isso uma vez no 7º ano. A gente consegue recortar alguns quadrados inteiros para preencher esse círculo. Só que em algum momento na borda a gente acaba utilizando quadrados, recortando eles, que não cabem, não são medidas às vezes inteiras. A gente acaba fazendo um valor aproximado para quantos quadrados cabem dentro desse círculo. Nessa noção aqui, por isso que a gente trabalhou com o valor do π, um valor aproximado, para 3,14. E eu espero ter ajudado. Esse foi o vídeo para a aula de orientação do caderno 3. Eu dividi ele em duas partes para poder mandar esse vídeo um pouquinho melhor, tá? Eu espero que vocês tenham assistido até o final. Obrigado pela aula de hoje. Tenham um bom dia, tá, pessoal? Força no estudo, tá?